Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, da EMF Professor Antônio Mazei. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para que possamos dar início a mais uma aula. Então, crianças, como de costume, organize o seu espaço de estudo e vamos dar início à aula de hoje. Iniciamos nossa aula com a escrita do cabeçalho e rotina que vocês farão no caderno de classe, com muito capricho e dedicação. E não esquecer de pintar a última linha para que possamos separar os dias, certo? Vamos lá. Começamos com o nome da escola. EMF Professor Antônio Mazei. Logo após teremos a data de hoje, dia 18 de junho de 2020. Agora nós temos aqui o dia da semana, hoje é quinta-feira, e vamos finalizar com nossa palavrinha mágica de bom dia. Ok, terminamos o cabeçalho, vamos para o calendário localizar a data de hoje. Hoje é dia 18 do mês de junho do ano de 2020 e hoje é quinta-feira. Ok, finalizamos, vamos para a rotina para sabermos quais aulas teremos hoje. Número 1, língua portuguesa. Número 2, matemática. E número 3, ciências. Ok, já finalizamos então o cabeçalho e rotina. Vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa. Nós estamos estudando em cena, pequenas histórias, grandes lições, fábulas. E vamos dar início à nossa aula de português, de língua portuguesa, com a correção da atividade da aula passada. Número 14. Releia este trecho e faça o que se pede. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Ok. Agora vamos para a atividade. Letra A. Circule as seguintes expressões: o primeiro e o outro. Perfeito, já circulamos. Letra B. A quem essas palavras estão se referindo quando eu falo primeiro e o outro? Aos viajantes. Você pode perceber que a primeira linha, a segunda mostra que está se referindo aos viajantes. Um dia, 2 viajantes deram de cara com o urso. O primeiro viajante e o outro viajante, certo? Muito bem. Letra C. Escreva o que as expressões sublinhadas, lembrando que a sublinhada é esse traço embaixo, certo? Significam nesse contexto. Deram de cara. Vamos fazer a leitura? Um dia, 2 viajantes deram de cara com o urso. Quando eu falo que deram de cara, seria o quê? Se encontraram com o urso. Perfeito. Próxima expressão, escalando. Vamos fazer a leitura? O primeiro se salvou escalando uma árvore. Quando eu falo que está escalando, subindo. Ok. Vamos agora para a atividade D. Reescreva o trecho, aquele trecho acima, apresentado no quadro, substituindo as expressões sublinhadas, a que eu disse que tem um traço embaixo, por outras de igual sentido e fazendo as alterações necessárias. Então, nós já encontramos o significado das expressões, então nós vamos substituir deram de cara por se encontraram e escalando por subindo, ok? Vamos lá. Um dia, 2 viajantes se encontraram com um urso. O primeiro se salvou subindo em uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Perfeito. Então, já organizamos aqui a correção. Então, preste bastante atenção na correção dessas atividades. E vamos para a correção da atividade de número 15. Vamos lá. Releia este outro trecho e responda as questões.
O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. Atividade letra A. A palavra destacada poderia ser substituída por a destacada, esta que está em negrito, certo? Poderia substituir por do urso. Esse dele é do urso? Não, né, professora Ana? Do viajante que escalou a árvore. Ele cheirou o viajante que escalou a árvore? Não, também, né? Do viajante que se fingiu de morto? Isso mesmo. Vamos lá. Letra B. Reescreva o trecho do quadro, substituindo a palavra dele pela sua resposta à questão anterior. Então, você vai substituir este trecho aqui, né? Nós vamos reescrever o trecho, substituindo a expressão dele por do viajante que se fingiu de morto. Vamos lá ver como que fica. O urso se aproximou do viajante que se fingiu de morto e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. Deixa eu falar uma coisinha. Aqui a professora escreveu o urso com um maiúsculo. Não escreva com um maiúsculo, escreva do jeito que está aqui, com um minúsculo, ok? Só foi um erro de digitação. Perfeito. Então, como vocês farão a correção desta página e do exercício 14 e do exercício 15? Prestando atenção na letra cursiva, porque vocês estão no terceiro ano e é necessário fazer letra cursiva. A letra maiúscula utilizada no início das frases, certo? A pontuação, quando eu termino, eu uso ponto final e durante, quando eu tenho explicação, eu uso vírgula. E também a escrita correta das palavras. É sempre importante que vocês prestem atenção no momento da correção, certo? Pois bem. Então, agora eu vou para o momento da explicação antes de passar uma atividade para vocês. Vou explicar para vocês os sinais de pontuação, quando eu uso a pontuação, certo? Então, nós temos uma primeira pontuação chamada 2 pontos, que é esses 2 pontinhos. Eles são usados para dar explicação ou enumerar coisas, certo? Nós temos também, sinal de pontuação, o travessão, que é esse traço aqui, que ele indica que alguém vai falar à frente. Perfeito. Nós temos também o ponto de interrogação, que é esse ponto aqui, que ele vai no final da frase e ele indica que aquela frase é uma pergunta. E nós temos também o ponto final, que ele serve para indicar o fim de uma frase. Então, nós aprendemos aqui alguns sinais de pontuação, certo? Que vocês vão utilizar na próxima atividade. Vamos lá. O momento da atividade é da página 48. O que vocês vão fazer? Como eu disse, agora eu vou explicar o que vocês deverão fazer. Vocês vão fazer o que na atividade 16? Releia este diálogo e faça o que se pede. Então, você vai fazer leitura deste trecho e vai fazer o que está pedindo aqui embaixo, certo? Vamos lá. Letra A. Circule os sinais de pontuação e depois pinte-os conforme a legenda. Certo? Como eu disse, é sempre importante vocês fazerem a atividade, mas não pinte e deixe para pintar quando tiver correção, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu quero que vocês encontrem o sinal que introduz o diálogo. Depois, eu quero que vocês também circulem o sinal que indica a fala de cada personagem. E depois, eu quero também que vocês circulem o sinal que indica a pergunta, certo? E depois, o sinal que encerra uma ideia, uma frase. E para vocês fazerem essa atividade, vocês podem usar minha explicação do slide anterior, certo? Perfeito. Não é para pintar, deixa para pintar no dia da correção. Letra B. Assinale a que ou a quem a palavra ele, destacada no texto, está se referindo no diálogo apresentado. Então, você vai fazer leitura aqui e leitura aqui para responder, certo? Eu estou agora no momento da atividade, deixando vocês com mais autonomia de fazer leitura e responder as perguntas. E aí, alguns momentos eu darei dicas para vocês, porque vocês têm que criar mais autonomia na leitura, tá? Letra C. Sublinhe a expressão pensar 2 vezes aqui, na resposta do viajante, que se fingiu de morto, e explica o que ele quis dizer com isso. Então, você vai lá encontrar a expressão pensar 2 vezes, depois vai explicar o que ele quis dizer com isso. Letra D. Você concorda com o viajante ou discorda dele?
Justifique sua resposta, é uma resposta pessoal, ok? Cada um faça a sua. E finalizamos a aula de português. Agora iremos para a aula de matemática, certo? Estamos estudando ainda direção e sentido. Vamos lá. Eu trouxe para vocês o momento da atividade de ontem, certo? Que nós começamos tabelas. E farei uma correção desta atividade aqui, tá? Então, ontem eu pedi para vocês fazerem leitura da tabela e responder as perguntas, certo? Então, hoje eu só vou trazer a correção e responder as perguntas. Quantas meninas há na equipe vermelha? Observando aqui na equipe vermelha, 8 meninas, certo? Qual equipe tem a mesma quantidade de meninos e meninas? Observando a equipe amarela. Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Olhando a equipe amarela, meninas tem 9, meninos também tem 9. Perfeito. Então, quantas crianças há na equipe verde? Se você observar a equipe verde, tem 10 mais 8. Então, você soma 10 mais 8, 18 crianças. A última pergunta, quantas crianças participaram dessa gincana? O total está aqui embaixo. Então, você vai somar os dois valores. 35 mais 34. 35 mais 34 ficou 69. Como vocês devem somar? Sempre montando a continha. Vocês podem montar a continha do ladinho do LDI, certo? Ó, 35 mais 34, aí vocês somam a primeira unidade e depois a dezena, certo? Então, toda atividade que eu der para vocês de soma com dois números, dois algarismos, vocês deverão fazer dessa seguinte maneira, porque a próxima atividade vocês vão utilizar as continhas de adição, certo? Então, vamos lá. Vamos para o momento da atividade, então. Vocês realizarão a atividade da página 45, certo? Vamos lá. E o que vocês deverão fazer aqui? O exercício é muito parecido com o da atividade anterior. Vocês vão fazer a leitura, né, da tabela para responder as perguntas, certo? Então, vamos lá. Então, vocês vão fazer aqui o exercício 1. Vocês vão fazer leitura da tabela, certo? Olhar a tabela. E depois vocês vão ler as perguntinhas aqui e responder, ok? E depois vocês ainda vão continuar utilizando na letra D e a letra E, certo? E alguns momentos aqui você vai precisar, tanto esse quanto esse, vocês vão precisar fazer conta de adição. Por isso que tem esse quadro maior aqui. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, se vocês observarem, tem 3 algarismos, então não estamos usando mais somente dezenas, estamos usando unidade, dezena e centena. Vou deixar este momento para vocês explorarem, certo? Essa atividade de matemática, e na próxima aula eu vou trazer para vocês uma correção e explicando certinho cada exercício que vocês deverão fazer, mas eu quero um momento para vocês explorarem o que vocês sabem fazer, porque ele é muito parecido esse exercício com a atividade anterior, tá? Ok, então essa atividade de matemática, vamos agora para a aula de ciências. Nós vamos começar a trabalhar agora com a Terra por dentro, certo? Então vamos lá. Neste capítulo, né, da Terra por dentro, vamos aprender um pouco mais a respeito do planeta Terra. Conhecer o planeta em que vivemos nos ajuda a entender os fenômenos que nele ocorrem e como eles se manifestam. Tipo, erupções vulcânicas e terremotos são alguns dos fenômenos naturais que vamos estudar a seguir, tá? Então, vamos para um momento da leitura, que farei com vocês da página 17, né? Você conhece a história contada no livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne? Vou fazer a leitura para vocês. Um jovem e seu tio resolveram viajar ao centro da Terra. Dirigem-se, então, à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico, e mas trata-se apenas de uma história de ficção.
o livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Júlio Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade. Então, ok, acabei de ler para vocês, né, um pouquinho do que tem no livro da Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem, certo? Como você imagina que o nosso planeta seja por dentro? Pense um pouquinho. E depois vocês podem fazer em uma folha de sulfite, né, uma ilustração que represente o que você sabe, o que você acha. Aí vocês façam direitinho, aí vai lá no caderno de classe, escreva ciência, e depois escrever ciência, escreva a Terra por Dentro, que é o título do que nós estamos estudando, e embaixo vocês podem colar a atividade, né, o desenho que você imagina de como é a Terra por dentro. E depois, em seu livro, Júlio Verne descreve como seria a conquista do centro da Terra pelo ser humano. Você acha que é possível os seres humanos chegarem ao centro da Terra? Responde aqui na frente, sim ou não, ok? Pois bem, e vamos agora para o momento da explicação da página 18 para vocês entenderem melhor como que é o centro da Terra, certo? Começando com as camadas da Terra, porque a parte interna da Terra, dentro, né, é formada por 3 camadas, vocês sabiam? E as 3 camadas, elas recebem nomes, chamadas de crosta terrestre, manto e núcleo. Então, observe essas camadas e suas características a seguir. Vocês podem acompanhar com o livro de vocês, certo? Então, nós temos aqui, né, as 3 camadas. A crosta terrestre, né, que é a camada mais externa da Terra. Ela abriga todos os seres vivos, é fina e formada pelo solo e pelas rochas. A crosta terrestre não é uma camada única e uniforme. Ela é composta de pedaços que se encaixam como as peças de um quebra-cabeça. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas. Então, digamos que a crosta terrestre é onde os seres habitam, né? Onde nós vivemos, é onde nós pisamos. Continuando, logo abaixo, né, da crosta terrestre tem uma segunda camada chamada de manto. Abaixo da crosta terrestre, a temperatura do planeta Terra vai aumentando gradativamente. Portanto, o manto é uma camada quente, composta de gases e rochas que se encontram no estado pastoso ou líquido. Pelas rachaduras da crosta terrestre, o calor e o material derretido do manto, chamado de magma, pode chegar à superfície, dando origem aos vulcões. Quando o magma sai pelos vulcões, ele recebe o nome de lava. Olha quanta informação bacana. E por último, dentro do centro da Terra, a última camada, nós temos o núcleo. Na região central do nosso planeta está o núcleo. Nele, as temperaturas são muito altas e os metais, níquel e ferro, encontram-se derretidos. Olha quanta informação bacana. E agora que nós já conhecemos bastante coisa legal sobre o centro da Terra, é o momento da atividade, certo? Uma atividade bem simples que vocês deverão fazer. Vocês vão aqui identificar as camadas do planeta Terra. Você vai olhar aqui a número 1, vai escrever a número 2, observando o desenho, a número 3 e vai colocar os nomes, certo? Depois circule a camada que dá origem à lava e represente um vulcão aqui. Então, vocês podem também pesquisar na internet como que é a aparência de um vulcão e fazer o desenho aqui. Depois, atividade 2, vocês farão o quê? Sobre as camadas da Terra, leia as dicas e encontre os conceitos correspondentes no caça-palavra. Então, vocês vão fazer o quê? Fazer leitura aqui embaixo, né, das dicas e encontrar as palavras aqui no caça-palavras. Lembrando que a atividade aqui é para fazer sem pintar, é só circular. Deixa para pintar depois da correção, certo? Pois bem. E vamos para um momento da atividade diferente para finalizar a aula de hoje de ciências. Agora é sua vez de montar as estruturas internas da Terra em 3D, certo? Nós não estudamos as camadas da Terra? Que tal fazer elas em 3D? Então, primeiro vocês vão seguir o quê? As orientações do professor e mãos à obra. Vamos construir.
Vamos lá. Na página 19, então, vocês poderão encontrar o passo a passo de como fazer, certo? E finalizamos a aula de ciências. Seu professor está mandando muitos beijos. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar lá no privado, mandar um áudio para a professora, que a professora está aqui para ajudar, ok? Beijinhos e até a próxima aula.